Olá, eu sou o Douglas Custódio, especialista de certificação da Planejar. Bem-vindo a mais um episódio das trilhas sobre os conteúdos do exame CFP. Aqui teremos conversas exclusivas com especialistas e planejadores financeiros que irão nos contar um pouco mais sobre como aplicar o conteúdo do exame na prática do dia a dia. E eu estou aqui hoje com o Jeff Patislav, que é profissional CFP, especialista em investimentos e gestão de patrimônio, com ampla experiência no atendimento a clientes de alta renda e na construção de estratégias para preservação e crescimento de patrimônio, para mostrar como a psicologia se conecta com o universo do planejamento financeiro. Obrigado, Jeff. Bem-vindo. Prazer estar com vocês. E para a gente começar aqui nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: na atuação do planejador financeiro, como a psicologia influencia as conversas e decisões financeiras dos clientes? Ela é muito importante, em especial aqui no Brasil. O brasileiro ele é muito mais emocional do que racional. Então a psicologia ela tem um peso muito grande na decisão. Toda vez que a gente vai decidir algo, provavelmente a gente vai fazer uma conta pequena no início, mas a decisão de fato ela vai vir com aquilo que a gente gosta. E essa decisão ela é muito mais nesse viés do que de fato em algo pensado e algo muito planejado. E a gente vai fazer um trabalho legal para que isso evolua e seja saudável para todos os nossos clientes. Legal, e quando você traz esse aspecto da subjetividade, né, que você conta aí na sua resposta, a gente pode trazer também um pouco do que o módulo compara, que é as finanças tradicionais versus as finanças comportamentais. E como que você explica essa diferença para alguém que nunca ouviu falar do tema? As finanças tradicionais são as finanças mais chatas, aquelas mais antigas. Nessas finanças você vai ter planilhas, lâminas, aqueles gráficos que muitas vezes as pessoas não entendem. É o lado extremamente racional. E por outro lado, as novas finanças, elas trazem muito essa parte de decisão de consumo. É o porquê as pessoas fazem com vários vieses. Então elas são mais gostosas, você foca mais nos objetivos e você vai de fato na necessidade da pessoa, levando em consideração, além de dados, também a real necessidade da pessoa com vários outros vieses que a gente vai conversar hoje. E sobre esses vieses, já aproveitando esse gancho, esses vieses cognitivos, eles afetam a forma como tomamos decisões. E na sua experiência, quais são os mais comuns no dia a dia dos clientes e como identificá-los? Aqui a gente pode fazer um podcast só disso, mas eu gosto de destacar alguns pra gente. Primeiro, status quo. É um dos principais vieses hoje dos nossos clientes, mas tem vários outros que a gente pode citar. Por exemplo, o efeito manada. Quantas vezes você viu o seu cliente comprando uma ação porque alguém indicou? Então, o efeito manada a gente vai visualizar direto em todos os nossos clientes. Então, quanto mais a gente conseguir controlar esses efeitos, primeiro, fazendo com que o cliente execute aquilo que estava no status quo, ou com que ele não execute compras no efeito manada. Isso faz com que o cliente tenha resultados melhores e, principalmente, siga o plano. Quanto mais a gente conseguir fazer com que o cliente execute exatamente o plano, melhores os resultados que ele vai ter. Legal. E você usa alguma estratégia, alguma técnica para ajudar o cliente a reduzir os viés em suas decisões? Sim. Quanto mais você deixar o cliente falar, mais facilmente você vai identificar quais os vieses ele está mais suscetível. Então a estratégia principal é deixe o cliente falar bastante e aí, em cima do aprendizado dos vieses, você vai buscar algumas estratégias. Por exemplo, status quo de novo. No status quo, é legal você fazer com que o cliente execute com você. Você pega na mão do cliente e você executa com ele. Não faça por ele, mas faça com que ele faça com você. Então, quanto mais você conseguir minimizar os efeitos desses vieses, melhores os resultados. E, principalmente, ele vai executar o plano. O difícil hoje é fazer o cliente executar aquilo que ele se propôs a fazer. Então, a ideia aqui é fazer com que ele execute de fato. E aí tem vários outros que a gente pode citar, mas a ideia principal sempre será você minimizar esses efeitos com estratégias bem práticas para que ele consiga executar o plano. E nesse exemplo que você traz, né, do desafio de fazer o cliente realmente entender e executar o plano que foi traçado para ele, você poderia compartilhar algum exemplo prático em que compreender esse comportamento do cliente foi decisivo para você avançar no planejamento financeiro? Claro, a gente tem vários casos. Eu gosto de citar aquele dinheiro parado na conta. Sabe aquele cliente que chega para você e o dinheiro já está parado na conta há 6 meses, um ano? Pois é, o status quo está agindo de novo nesse cliente. Então,
O que a gente faz? A gente utiliza algumas estratégias bem pontuais. Por exemplo, aplicações automáticas. Se você conseguir fazer o cliente aplicar automaticamente assim que o dinheiro entra ou num dia X, no mês, um valor pré-determinado, você já vai diminuir um pouco esse saldo parado. Então, tem várias estratégias que a gente pode utilizar, mas, de fato, você gerar aplicações automáticas já vai minimizar, por exemplo, o saldo parado em conta, que é um problema de muitos dos nossos clientes. E já teve alguma situação em que o plano tecnicamente perfeito não funcionou porque não considerava o lado emocional do cliente? Todas as vezes que você não considerar o lado emocional, você vai ter problemas e o plano não vai ser executado. Então é super importante que, de fato, o plano envolva toda essa parte emocional. E esse emocional, além de os vieses tradicionais, é importante levar em consideração também fatores externos, porque muitas vezes a mãe pediu dinheiro emprestado ou você decidiu, o cliente decidiu de última hora comprar um apartamento. Não estava no plano dele. Então é importante sim e a gente levar esses vieses em consideração. Mas geralmente uma compra de algo não planejado, não tendo objetivos extremamente claros com o cliente, vai destruir todo o seu plano. Então uma dica, se eu puder dar uma dica, vai ser de fato, tenha objetivos claros com seu cliente. O que ele quer fazer com esse dinheiro? Se ele tiver isso claro e organizado, vai ser muito mais fácil ele de fato executar o plano, porque para ele sair do plano vai ser difícil porque ele vai destruir um desejo dele mesmo. E você diz na sua fala um pouco de como esse comportamento do cliente gera crenças, né, e expectativas irreais sobre o dinheiro. Como que você conduz conversas complicadas a respeito disso com os clientes? Complicado, mas a gente ouve bastante. Eu acho que o ponto principal aqui, de fato, é você ouvir o cliente. Quanto mais você ouvir o cliente, mais leve vai ser de conduzir essa conversa. Todos os nossos clientes têm vieses, alguns um pouco mais de um, alguns um pouco mais de outro viés. Mas a ideia principal é, para que você consiga trazer soluções realmente dentro da necessidade do cliente, é super importante você ter uma escutativa, escutar bem e aí sim direcionar o plano, minimizando os vieses que o cliente tem. Se a gente conseguir minimizar esses vieses, o plano vai ser executado. Vai ser bom para você, porque o cliente ele vai de fato fazer aquilo que ele se propôs, e para ele, porque ele vai ter os resultados desejados. Bom, que conselho você daria para quem está se preparando para o exame CFP e quer aplicar bem os aprendizados do módulo de psicologia na prática com clientes? Minha principal dica é: entenda a diferença entre os vieses. Se você entender, tiver bem claro a diferença de cada um dos vieses, você vai conseguir aplicar na prática e, principalmente, responder as questões da prova de uma forma mais fácil. Faça muitos exercícios, claro, porque isso vai comprovar se você entendeu a diferença entre eles ou não, mas entenda a principal diferença entre todos os vieses. Isso vai permitir que você tenha bom resultado na prova e também bom resultado com o cliente depois. Bom, dica valiosa para quem quer se aprofundar sobre o tema. Jeff, muito obrigado pelas suas contribuições. Tenho certeza que todo esse aprofundamento que a gente está trazendo aqui para os candidatos vai ajudar muito aí na preparação para o exame. E deixo a palavra com você aí para a despedida. Foi um prazer conversar bastante com você e você que vai fazer a prova, estude bastante e não deixe de estudar o módulo 8, que você vai arrasar nessa prova. O módulo 8 encerra a trilha trazendo um olhar mais humano para o planejamento financeiro. Ele mostra como crenças, vieses e comportamentos afetam as decisões dos clientes e como você, futuro planejador financeiro, poderá atuar dentro desse escopo. Vou te mostrar como entender o programa detalhado de forma prática. Chegamos ao módulo 8, que trata de psicologia no planejamento financeiro, incluindo o comportamento dos clientes, vieses e heurísticas, processos de tomada de decisão e como os profissionais podem orientar seus clientes de forma eficaz. Também abordamos os vieses do próprio planejador financeiro e seu impacto no processo de planejamento. Vamos ver os macrotemas essenciais para se preparar para a prova e os grandes blocos que estruturam o conhecimento em finanças comportamentais. Este módulo aborda 7 macrotemas principais que todo planejador financeiro precisa conhecer. Primeiro, temos finanças comportamentais e a psicologia no planejamento financeiro, que apresenta os conceitos fundamentais de como o comportamento influencia decisões financeiras. Em seguida, falamos sobre atitudes, valores e vieses do cliente e do planejador financeiro, para compreender fatores que afetam escolhas e estratégias.
O terceiro macrotema é a capacidade cognitiva e educação financeira do cliente, que avalia como o conhecimento e a compreensão impactam o planejamento. Também abordamos as preferências do cliente e a classificação dos tipos de clientes, para adaptar estratégias de acordo com perfis individuais. Em seguida, temos as crenças dos clientes e sua influência na tomada de decisões financeiras, que ajudam a entender motivações e padrões de comportamento. Outro ponto importante são as abordagens comportamentais para os planejadores financeiros que oferecem técnicas para orientar e engajar clientes de forma mais eficaz. E por fim, os eventos críticos com graves consequências financeiras, que mostram como lidar com situações inesperadas e decisões complexas. Esses são os blocos que formam a base do módulo 8. Ao longo desta série de vídeos, percorremos os 8 módulos do programa detalhado do exame CFP, mostrando os principais blocos de conteúdo que todo candidato precisa conhecer. Use o programa detalhado como seu guia principal, aliando leitura dos módulos, estudo do material oficial e a aplicação prática dos conceitos. Continue firme na sua preparação, acompanhe nossos conteúdos e transforme o programa detalhado em um verdadeiro aliado para conquistar a certificação CFP. Nos vemos no exame! Para concluir sua preparação, se aprofunde utilizando os materiais oficiais do exame CFP e aproveite todas as trilhas que preparamos de conteúdos para vocês. E conte com a Planejar, siga a gente nos canais oficiais e até logo. Tchau, tchau.